Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como que foi a semana? Tudo tranquilo? Passaram bem? Lavaram bastante as mãos? Tomaram muita água? Que bom, eu também. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho aí dessa importância da gente ter esse contato com a nossa ancestralidade. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho da aula passada? Na aula passada nós falamos sobre os ciganos e nós lemos a história da Santa Sara Kali, que era aquela santa que é a padroeira dos povos ciganos. Lembra o que significa o nome dela? Kali em hebraico quer dizer negro, que ela recebeu esse nome por conta da cor da pele. Isso mesmo, a Santa Sara. E a sua tarefa era escrever como que você pode ajudar a diminuir o preconceito. Para isso, eu trouxe para você uma frase que é a frase que a gente mais usa no ensino religioso. Todos os professores já ouviram essa frase em algum curso ou já leram em algum dos materiais e nós usamos muito, que vai falar um pouquinho de como quebrar o preconceito. Sabe qual é a frase? Conhecer para respeitar. Esse é o objetivo máximo do ensino religioso, porque a gente acredita que quando nós não conhecemos alguma coisa, alguma cultura, algum povo, a gente acaba desenvolvendo preconceito, que acaba gerando a intolerância. Isso acontece por falta de conhecimento. A gente tem medo daquilo que é diferente. Mas, quando nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo, a gente vê que todas as culturas têm elementos lindos e que a riqueza está justamente nessa diferença. Por isso, nós precisamos conhecer para aprender a respeitar essas culturas. E essa é uma forma da gente acabar com o preconceito, o conhecimento. Por isso, a gente vai continuar falando sobre diversidade. E hoje nós vamos falar sobre os cristãos. Isso mesmo, como os cristãos transmitem as suas crenças e valores de geração em geração. Mas antes da gente falar como os cristãos fazem isso, eu quero falar com você um pouquinho sobre a palavra cristãos. Essa palavra, ela vai aparecer em várias religiões diferentes. Apesar da base ser a mesma, que é seguir os ensinamentos de Cristo, algumas denominações, algumas doutrinas vão ter algumas diferenças, algumas pequenas, outras maiores. Por isso, eu vou pedir para você pegar o seu caderno ou a sua folha, o seu material de anotação, para a gente escrever um pouquinho sobre os cristãos e sobre as diferenças entre alguns grupos. Então pega lá o seu material que eu espero você para a gente voltar aprendendo um pouquinho aí sobre quem são os cristãos e as diferenças entre esses grupos. Agora que você já está com o seu material, para começar, nós vamos falar sobre a palavra cristão. Antes de você copiar, vamos ler juntos o que essa palavra significa?
Segundo o dicionário, cristão é aquele que declara sua fé em Cristo, que age de acordo com os princípios do cristianismo. Então, o cristão é aquela pessoa que tem a sua fé na figura de Jesus Cristo. Ela acredita, então, no sacrifício e em tudo que Jesus Cristo passa para a gente de ensinamento. Esses são os cristãos, os que seguem os princípios ensinados por Jesus Cristo. Então, copia lá no seu caderno o significado da palavra cristão. Aí você deve estar pensando, mas professora, eu conheço algumas pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, seguem a Bíblia, mas eles não usam esse nome cristão. Isso acontece porque dentro do cristianismo nós temos algumas denominações e doutrinas diferentes. Às vezes a pessoa segue os ensinamentos de Cristo, mas ela é de uma igreja ou de outra. Por isso, agora eu vou mostrar para você algumas dessas denominações. Hoje em dia existem muitas, mas tem 3 que são aquelas que deram origem às outras. Por isso, a gente vai aprender um pouquinho sobre essas 3. Como são algumas coisas importantes para você usar e para você ter de conhecimento, nós vamos copiar o significado delas. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma.
Então, a primeira que você vai copiar, mas que nós vamos conversar antes, é catolicismo, que é a forma mais antiga de cristianismo que a gente ainda tem em uso hoje. O catolicismo é o conjunto de preceitos e dogmas de fé dos cristãos, em especial os da Igreja Católica Romana, que reconhecem na figura do Papa o seu líder espiritual. Mesmo que você não seja católico, você já deve ter ouvido falar do Papa ou visto ele em algum momento. Ele aparece muito na televisão, na internet, nos jornais. Como os católicos são, em número de seguidores, uma das maiores religiões do mundo, o Papa tem essa figura importante. E ele sempre aparece dando orientações para os católicos, porque ele é o líder espiritual. Nós temos os padres, os bispos, os arcebispos, e todos eles, então, respondem a essa liderança do Papa. O Papa é uma liderança para todos os católicos do mundo. Olha que legal! Então, copia lá no seu caderno o significado de catolicismo. Eu espero você copiar. Então, o catolicismo é o mais antigo. Depois do catolicismo veio um movimento chamado protestantismo. Esse movimento você vai estudar muito ainda nas aulas de história, porque ele foi super importante para um determinado período, que é um momento em que Martinho Lutero, que era um padre, ele então
fez uma separação entre a Igreja Católica e esse novo movimento, que são os protestantes. Você vai estudar bastante, porque é um momento muito importante da história do mundo, não só de quem segue, então, o protestantismo. O protestantismo é um movimento religioso de separação dessas igrejas cristãs ocidentais da Igreja Católica durante uma reforma. É um período chamado de reforma, que é essa mudança que aconteceu lá no século XVI. O Martinho Lutero deu origem, então, depois dessa separação, desse movimento protestante, à Igreja Luterana, que nós também conhecemos até hoje. E a Igreja Luterana, então, esse movimento protestante, deu origem a muitas outras que a gente conhece hoje, como a Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Adventista e várias outras. Então, copia lá no seu caderno o significado de protestantismo. movimento um pouco mais recente, que ele vem desse protestantismo, é o que nós chamamos de evangélicos. Os evangélicos, eles vêm também dentro desse movimento de separação das igrejas cristãs que aconteceu lá no século XVI, mas é um pouco mais recente. E aí, dentro dos grupos evangélicos, nós temos também uma infinidade de possibilidades de seguir a Bíblia. Todos os cristãos, independente de serem católicos, protestantes ou evangélicos, têm a Bíblia como livro sagrado e seguem esses ensinamentos.
Os evangélicos é um termo que nós usamos relativo ou pertencente a determinados grupos religiosos e igrejas, desenvolvidos fora do protestantismo tradicional. Então, copia lá o significado dos evangélicos no seu caderno. Mas uma coisa em comum que todos os cristãos têm, independente de serem católicos, protestantes ou evangélicos, é o livro sagrado, que é a Bíblia. Então, dentro de cada doutrina cristã, nós também temos essa preocupação de passar esses ensinamentos. E parte desses ensinamentos está nesse livro, que é a Bíblia Sagrada. E é desse livro que vem a história que nós vamos assistir agora. Uma história que fala da importância de passar esses valores e esses ensinamentos de geração em geração. É a história de uma rainha. Então, senta lá com paciência para a gente assistir a história da rainha Esther. Assiste lá comigo. Olá, meninos e meninas, aqui é a tia Rose e eu tenho uma linda história para você sobre uma mulher da Bíblia, a rainha Esther. O verso de hoje está em Hebreus, capítulo 13, verso 1, que diz: permaneça o amor fraternal. A mensagem da história é: as pessoas que amam a Deus cuidam uma das outras. Com quem você fica quando não pode ficar com seus pais?
O primo de Esther a cuidou por muito tempo. Esther, uma linda garotinha, morava na Pérsia. Quando seus pais morreram, Esther foi morar com seu primo mais velho, Mordecai. Mordecai amava Esther e a cuidava como se ela fosse sua própria filha. Conforme Esther foi crescendo, Mordecai ia ensinando tudo o que os pais ensinam a seus filhos. Ele a ensinou a ser bondosa e prestativa. Ele a ensinou a ser honesta e corajosa. E ele a ensinou a amar e louvar a Deus. Apesar de Esther e Mordecai morarem na Pérsia, eles não eram persas, eles eram judeus. E Mordecai não queria que Esther esquecesse do Deus do seu povo. Quando Esther se tornou uma jovem, o rei da Pérsia decidiu escolher uma nova rainha. Moças de todo o país foram levadas até o palácio. O rei escolheria a nova rainha dentre elas. Esther era uma dessas moças. Cada uma delas tiveram durante 1 ano cuidados especiais de beleza, antes de conhecer o rei. Durante esse período, elas moraram em um lugar especial no palácio do rei e tiveram muitas pessoas que as cuidavam. Esther era muito bondosa e logo se tornou amiga do homem que estava responsável pelas jovens. Ele a deu 7 servas especiais, a melhor comida e o melhor lugar para ficar. Mordecai trabalhava no palácio. Ele podia caminhar no jardim perto do quarto de Esther. Lá ele descobria como estava Esther, o que estava acontecendo com ela. Finalmente, chegou o dia de Esther conhecer o rei. Será que ele gostaria dela? Será que ele gostaria dela mais do que das outras moças? Ele a faria rainha? O rei gostou dela. Mordecai a havia criado muito bem. Ela não era somente linda, ela era bondosa e querida. E ela ganhou a atenção do rei. O rei colocou uma coroa na cabeça de Esther e a fez rainha. Ele deu uma grande festa e proclamou feriado no país inteiro. E deu vários presentes em honra à sua nova rainha. Mordecai havia cuidado a maior parte de sua vida. E ele não a deixou de cuidar depois que se tornou rainha. Mordecai e Esther faziam parte da família de Deus. E pessoas que são da família de Deus nunca param de cuidar uma das outras. Como você pode mostrar às pessoas que você se importa com elas? Pense em várias coisas que pode fazer. Você pode ajudar pessoas da tua família? Você pode orar por eles? Cantar para eles? Ou dar-lhes um abraço? Mostre amor para alguém da tua família hoje. Mas aí você deve estar pensando, nossa, professora, isso foi há muitos anos atrás, aconteceu lá na época do Velho Testamento, eles nem eram cristãos ainda. Como que hoje em dia as pessoas passam esses valores e ensinamentos de pai para filho dentro do cristianismo? Como que isso acontece hoje em dia, aí no século 21? Para falar um pouquinho para vocês de como que isso acontece hoje em dia, eu vou convidar um grande amigo meu, que é o Alexandre Sprada. O Alexandre Sprada, além de vir de uma família cristã, ele tem vários filhos, ele tem 4 crianças em casa, e ele passa esses ensinamentos que ele recebeu dos pais também para os filhos. E ele vai contar para a gente como que ele faz isso hoje em dia. Então presta atenção no recadinho do Alexandre. Salve, moçada! Meu nome é Alexandre Sprada, eu sou contador, sou psicólogo e estou estudando para me formar pastor. E estou aqui gravando esse vídeo para vocês a convite e a pedido da professora Karen. Agradeço desde já, Karen, o pedido, a honra de estar aqui respondendo essas questões para vocês também. A Karen perguntou para mim, ou pediu para mim, para falar um pouquinho a respeito da questão da transmissão de valores dentro de casa. Transmissão de geração após geração dos valores, até a questão da transmissão oral de valores. Antigamente era feito isso com muita força dentro da Bíblia, no Antigo Testamento. Acredito que a Karen depois vai trabalhar um pouquinho disso com vocês, mas ela pediu justamente uma ideia a respeito do qual teria sido a minha experiência nessa questão, pelo que ela conhece da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Eu sou casado há 28 anos, eu namoro há 28 anos, já sou casado há quase 25. Eu e minha esposa, nós temos 4 filhos, a terceira filha é uma filha adotiva com necessidade especial. E a gente veio construindo uma família, um sonho que Deus deu para nós.
E a respeito dessas questões que eu gostaria de falar para vocês hoje, a questão dos valores a serem ensinados pelos pais em casa. Eu digo com uma certa tristeza que normalmente os valores que os pais mais comumente acabam ensinando para os seus filhos é o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Foi em algumas coisas dessa que eu vi a minha história lá atrás, e mesmo com 10, 11, 12 anos, próximo de vocês aí de quarta, quinta série que esse vídeo vai ser passado, eu olhei para algumas coisas assim, essas eu vou repetir na minha história. Essas eu vou multiplicar e eu vou fazer essas coisas serem melhores no meu caminho. E teve outras que eu olhei para trás assim e falei assim, não, a minha casa vai ser diferente. O dia que eu tiver a minha esposa, o dia que eu tiver os meus filhos, essas coisas não vão acontecer. Obviamente que a vida não é perfeita, eu não acertei em tudo e a gente continua errando em outras coisas. Os filhos acabam cometendo os erros que os pais não cometeram, né? Não é uma questão de ser perfeito, porque a perfeição é um atributo de Deus. Mas é a ideia justamente da religião e a fé dentro de casa. Eu até separo um pouquinho as questões de religiosidade e fé, porque a religião é muito importante. A religiosidade é muito importante, é a religião que te coloca num caminho, é ela que te dá as normas, ela que te dá o norte para onde você tem que ir. Agora, como você vai, a escolha é tua. Independente da fé que você habite, a escolha sempre é tua. Deixar um exemplo super fácil às vezes de entender. É como você lê uma revista e os manuais de uma série de coisas a respeito de fazer churrasco. E você sabe tudo a respeito de fazer churrasco, mas não quer dizer que você faça bem o churrasco, que você seja um bom churrasqueiro. E melhor ainda, que você saiba sorver, que você saiba aproveitar, que você saiba comer aquele churrasco com todo o sabor que às vezes é possível e é necessário para você viver aquela experiência. Então é isso que eu tento passar dentro da minha casa, junto com a minha esposa, para os filhos, né? De que justamente são coisas que a gente deve viver, não simplesmente participar de um lugar, porque ir numa igreja, ir numa casa, qualquer um vai. Agora, viver o que se aprende lá dentro, essa é a coisa que faz a diferença. Isso que eu tento ensinar e isso que eu tento viver dentro de casa com as crianças, inclusive sendo exemplo. Esse é o grande segredo. O dia que vocês tiverem uma casa, o dia que vocês tiverem uma esposa e os filhos de vocês, sejam um exemplo para aqueles que vocês amam. Vivam as coisas que vocês acreditam, até no perdão, até no erro, né? No voltar atrás, no pedir perdão, no dar perdão, sabe? Então, a gente transmite valores vivendo valores. Essa é a grande tentativa, isso que eles ensinavam antigamente, e isso é uma das coisas que se perdeu um pouco hoje, nessas coisas tão rápidas, automáticas, é tudo para já, tudo para já, tudo para já, mas um filho a gente leva 10, 12, 15, 18 anos formando, a gente não forma ele da noite para o dia. A gente não nasce sabendo, e eu mesmo com 46 anos eu ainda me atrevo a dizer, e a gente não aprendeu tudo e a gente vai morrer sem aprender tudo. As coisas levam tempo e pedem dedicação, ok? Espero ter ajudado, né? E fica somente esse grande segredo, às vezes, quando vocês tiverem chance de ensinar alguém, ensine o que você faz, não simplesmente fale. Viva a tua fé. E eu daí posso falar pelo berço onde eu nasci e a casa onde eu habito, sempre confiando num Deus que é perfeito e não erra. Abraço grande, moçada. Espero ter ajudado vocês, espero ter respondido a pergunta da professora Karen também. Deus abençoe, um abraço grande. Então, super bacana essa fala do Alexandre. E ele falou uma coisa muito importante. Ele usou uma palavra, a palavra exemplo. Ele falou bastante sobre dar o exemplo. Mas o que isso quer dizer? O que é ensinar pelo exemplo? Para a gente descobrir o que é ensinar pelo exemplo, tem mais uma pessoa que
trouxe um recadinho pra gente. Então acompanha lá o recadinho desse casal que também vai falar um pouquinho de como é ensinar pelo exemplo. Olá, nós somos o Jefinho e a Mel e nós somos os coordenadores do curso de paz aqui na Igreja Presbiteriana Viva em Volta Redonda. E hoje nós vamos falar da importância do culto familiar. Henrique, vem! Vai começar! Vem, Henrique, só falta você. Vamos orar então, gente? Vamos? Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, te bendizer, Senhor, te exaltar por esse momento na tua presença. Abençoe mais uma vez esse culto familiar e que nós possamos, Senhor, nos encher do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de hoje, então, está em 1 Samuel 17. A criança precisa aprender desde cedo que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito em Salmo 119. E lá em Provérbios 22:6 também está escrito: ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo quando for velha não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar é caminhar junto com ela, indo no caminho, não apenas dando uma orientação, vá por aqui, dizendo que ela deve ir, mas indo com ela, sendo exemplo, fazendo para que ela te observe, né? Ah, meu pai está orando, eu também vou orar. Meu pai está lendo a Bíblia, eu também quero ler. Então vocês viram nesse vídeo que ensinar pelo exemplo vai muito além de eu falar o que você deve fazer, mas é eu fazer a coisa certa para você me imitar. Como que a gente pode pensar isso de uma forma prática? Então vamos pensar assim, uma coisa que todo mundo tem que fazer, independente da sua religião, que é ser educado e gentil com as outras pessoas, que é agradecer, né, falar muito obrigada, falar com licença. É muito comum que as crianças, principalmente as crianças bem pequenininhas, elas imitem o que os adultos falam. Então, se elas escutam bastante o professor, o pai, a mãe falarem muito obrigada, com licença, por favor, essa criança vai acabar imitando. E quando a gente tem irmão, a gente tem um papel importante, principalmente se nós formos o irmão mais velho. Se eu faço uma coisa, o meu irmão menor vai imitar. É muito comum que as crianças façam isso. Tanto que, quando a criança fala um palavrão, a gente fala, aonde você aprendeu isso? Não quer dizer que alguém chegou para aquela criança e falou, olha, quando você cair, você fala essa palavra. Ninguém ensinou isso para ela, mas ela ouviu alguém mais velho fazendo e ela vai imitar. Então, dentro do cristianismo, esse ensinar pelo exemplo é muito importante, porque tem um trecho da Bíblia em que fala sede imitadores de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que o cristão, além de estudar a Bíblia, além de estudar os preceitos da sua religião, ele deve imitar as atitudes que Jesus Cristo teve quando estava aqui na Terra, que estão registradas na Bíblia. Então não adianta só ele ler se ele não tentar fazer igual, se ele não tentar ser igual a Jesus Cristo. Então esse ser o exemplo é muito importante para essa transmissão de valores dentro do cristianismo. Então, normalmente, os pais são tidos como exemplo dos filhos. Os pais, os líderes religiosos e também os irmãos mais velhos. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, e se eu não for cristão? Como que eu também posso dar o exemplo
para que as outras crianças menores imitem? O que eu posso fazer de legal para ensinar para os outros através do meu exemplo? Para isso, eu vou te propor uma atividade diferente essa semana. A atividade dessa semana, ela não vai ter um registro. Nós vamos fazer uma atividade chamada Corrente do Bem. Então, eu gravei um vídeo com algumas coisas que você vai fazer durante essa semana e você vai pensar em como que isso vai melhorar a sua vida e como que você pode ser o exemplo para outras pessoas através dessas atitudes. Então, presta atenção no vídeo da Corrente do Bem. Corrente do Bem. Será que eu, sendo criança, também posso ensinar pelo exemplo? Sim, você pode. E como será que eu posso fazer isso? Hoje nós vamos aprender algumas formas de, mesmo sendo criança, a gente ensinar pelo exemplo. Vamos lá? Primeiro, elogie as pessoas. Mostre o quanto elas são importantes. Ofereça ajuda. Emane boas energias. Ofereça consolo. Ajude nas tarefas domésticas. Fale dos seus sentimentos. Seja grato. Peça desculpas. Lembre de agradecer. Ofereça apoio. Lembre que o mais importante é viver, rir e amar as pessoas. Agora é a sua vez de começar uma corrente do bem. Todas essas atitudes que você viu no vídeo, elas fazem parte do ideal para todo mundo. Não importa se você é cristão, se você é umbandista, se você é muçulmano, se você é ateu, se você é agnóstico. São atitudes que fazem parte da vida em sociedade, que é ser gentil, ser educado, elogiar as pessoas. Poxa, aquele dia que a comida estava gostosa, olha para a pessoa que fez a comida e agradece. Fala muito obrigada por você ter feito o almoço. São essas pequenas atitudes que tornam a nossa vida mais gostosa e melhoram também a vida dos outros. E eu não preciso ficar o tempo todo falando assim, faça isso, faça aquilo, agradeça. Com certeza, já teve algum momento na sua vida em que você recebeu alguma coisa, um presente, ou alguma outra coisa, e a pessoa que cuida de você falou assim, fala obrigada, tá esquecendo do obrigada, já não aconteceu com você? Então, para você não precisar fazer isso, né, não precisar ficar falando para as pessoas, olha, agradeça, olha, fale obrigada, tanto faz para os seus irmãos mais novos ou para as pessoas que vivem com você, comece a fazer, sem falar que está fazendo, só faça. Seja o exemplo do que é ser legal, o exemplo do que é conviver bem com as pessoas. Você vai perceber que esse período de isolamento vai ficar bem mais fácil se você seguir essas atitudes que a gente viu aí no vídeo. Combinado? Então, faça aí a sua atividade durante essa semana, faça essa experiência de ser o exemplo dentro da sua casa. Lave bem as mãos, tome bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para falar mais sobre a diversidade religiosa e ver como outra cultura, como outra religião passa os seus valores, os seus ensinamentos de pai para filho. Combinado? Até semana que vem!